Olá, crianças, bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Hoje, em nossa aula, faremos a correção da atividade de casa do caderno 4 e também faremos uma outra atividade também no caderno 4. Antes de mais nada, vamos começar com o nosso momento de oração, porque é muito importante. Oração da manhã. Gratidão, Senhor, por me acordar e por me permitir recomeçar. Cuide dos meus passos, abre meus caminhos, abençoe minha vida e minha casa, e permita que hoje tudo corra bem, que assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu peço que vocês abram agora o caderno 4, na página 23, para que possam acompanhar a correção do exercício que eu deixei para casa na aula passada, tá bom? Então, caderno 4, página 23. Vamos começar a parte da questão 4. A questão 4 dizia o seguinte: como você entende os versos abaixo? Por exemplo, quando falta competência, botam logo reticências. Essa expressão ela é dita quando a pessoa não sabe mais o que dizer. Então, quando a pessoa não sabe o que dizer, faltam-lhe as palavras, ela usa as reticências, tá bom? Então, uma das funções das reticências é ela ser colocada quando você não tem mais o que falar, quando você esquece alguma coisa que você precisa complementar e naquele momento você esqueceu, então você acaba colocando ali as reticências. Essa explicação tem sentido no poema, mas não corresponde à regra do uso da reticência. Elas são usadas em situações como estas, para indicar a interrupção do que se fala ou se escreve. Exemplo: eu queria ir à excursão, mas... Ou, você sabe o que eu quero dizer. Em que situação nós podemos... o que essas reticências estão sendo... O que essas reticências estão indicando neste primeiro exemplo? Eu queria ir à excursão, mas... E você sabe o que eu quero dizer. Vocês podem colocar, pessoal, que nesse caso aí, provavelmente quem está falando está se referindo a uma situação onde ela pode estar sendo contrariada, né, onde ela não pode falar o motivo. Ó, eu queria ir à excursão, mas tá, alguma coisa de ruim acontece ou que prejudique a ida da pessoa até a excursão. Ou você sabe o que eu quero dizer. Nesse segundo caso, eu posso dizer que eu naquele momento eu não posso relatar aquilo que você sabe, porque por algum motivo, por uma questão de... Pode ser que seja segredo, tá bom? Então, nesse primeiro caso aí, vocês podem colocar para manter a discrição, para manter o segredo. É uma resposta pessoal, tá bom? Para indicar uma hesitação.
Exemplo, eu saí de casa com sono, com a cabeça doendo. Eu não estava me sentindo bem desde cedo, sabe? Eu quero ligar para minha casa. Aqui essa hesitação, essa pausa, tá bom? A gente pode compreender aqui esse segundo exemplo. A pessoa não está se sentindo bem, a pessoa está hesitando, está cansada, está dando pausas. Para manifestar emoções, exemplo, esse sol, esse azul, que tarde maravilhosa. Aqui a pausa indicada pelas reticências expressa uma emoção. Esse sol, esse céu azul. Aqui nós podemos colocar que o falante ele está admirando a natureza, admirando a paisagem. E ao admirar essa paisagem, ele acaba expressando esse seu sentimento por meio das reticências, na escrita. Na fala, há um pouco de pausa. E na escrita, essa manifestação da emoção, ela é expressa através da reticência. Complete as definições com o exemplo para cada uma das situações. Mostre-as a um colega e leia as respostas deles. Converse analisando o que escreveram e julguem se os exemplos estão realmente adequados. Bem, aí vocês escreveriam, pessoal, exemplos, tá bom? Aqui no primeiro pontinho, você iria escrever um outro exemplo onde indicasse interrupção de fala. No segundo exemplo, um exemplo de frase usando reticências, indicando hesitação. E no terceiro exemplo, indicando emoção. Na página seguinte, nós temos a questão número 5, que diz: leia a definição criada no poema para o uso dos dois pontos. Mais dois pontos, protestou. Importante, eu é que sou. Eu preparo toda a ação e a enumeração. Essa explicação corresponde a um dos usos dos dois pontos, mas há outra situação importante. Leia. Os dois pontos são usados em situações como estas, para indicar uma enumeração que virá a seguir. Exemplo: preciso me lembrar de fazer as seguintes coisas hoje: estudar, história, devolver o livro da biblioteca e passar limpo a redação. Para indicar o início da fala de alguém, discurso direto. Exemplo: a professora entrou na sala e perguntou: vocês sabem quem vem visitar a escola hoje? Então, vocês irão agora criar, complete as definições como exemplo para cada uma das situações. Seria interessante que os alunos compartilhassem suas respostas com o colega ou que elas fossem discutidas em classe. Infelizmente, não estamos reunidos fisicamente, então não poderemos fazer essa parte de trocar as frases dos colegas para que a gente possa analisar. Mas aqui no primeiro pontinho vermelho da questão 5, você vai criar uma frase onde você usa os dois pontos com esse mesmo sentido de enumeração. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei, dois pontos, batata, macarrão, leite. Então, é um exemplo onde os dois pontos estão sendo usados como numeração. No segundo caso, você vai colocar um exemplo usando os dois pontos no início da fala de alguém. Então, eu poderia colocar: Cinderela falou, dois pontos. Eu coloco travessão e coloco uma fala da Cinderela, tá bom? Então, os dois exemplos aqui são mais fáceis de vocês estarem produzindo. No primeiro exemplo, você coloca os dois pontos indicando a enumeração. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei, dois pontos, batata, macarrão e leite.
E no segundo caso, você pode colocar Cinderela falou, 2 pontos. Aí coloca uma fala da Cinderela, podendo, inclusive, retirar uma fala daquele texto trabalhado na aula de quarta-feira. Questão 6, nós temos o seguinte. Afinal, de acordo com o poema, quem é mesmo importante? Qual foi o recurso usado para destacar essa conclusão? Podemos perceber que, ao final do texto, o ponto final é o mais importante. Ele se acha o mais importante. Por quê? Porque ele finalizou o poema. E as palavras todas foram escritas com letras maiúsculas. Daí a importância de entre uma palavra e outra iniciada com letra maiúscula, a presença do ponto final. Eu vou, inclusive, ler aqui o finalzinho da última estrofe do poema. A cedilha e o travessão já se enfrentam mais então. Bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o meu sinal, basta, fim, ponto final. Escreva um pequeno parágrafo de acordo com as situações indicadas. Escolha a pontuação que indica adequadamente a intenção de cada mensagem. Aqui vocês irão escrever algumas frases, tá bom? O que você diria a um colega sobre a importância da leitura no dia a dia? Você quer que ele perceba a importância de ler. Então, aqui vocês iriam, preferencialmente, utilizar o ponto de exclamação e também o ponto final, tá bom? Um dos dois. O que você diria a um colega sobre a importância da leitura no dia a dia? Você poderia dizer assim, por exemplo, meu amigo, a leitura é muito importante. Ponto de exclamação. B. O que você perguntaria a um colega sobre os livros que ele já leu? Você quer obter informação. Então, na letra B, você vai fazer uma pergunta, então você vai usar o ponto de interrogação. Por exemplo, qual o último livro que você leu? Ponto de interrogação. Acabou de fazer uma pergunta. O que você diria se recebesse uma carta informando que você ganhou um prêmio, mas você não acredita que isso seja verdade? Aqui você pode usar um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Por exemplo, sério? Não acredito que eu ganhei. D. O que você diria se recebesse uma carta informando que você ganhou um prêmio? Você acredita que isso seja verdade? Aqui você vai usar apenas o ponto de exclamação. Eba! Finalmente fui o sortudo. Finalmente fui premiado. Letra E. O que você diria ao professor sobre um livro que leu, no caso de ter gostado muito ou de não ter gostado nada da história? Você quer que o professor perceba seu sentimento em relação ao livro. Aqui você pode usar o ponto de exclamação. Professor, adorei o livro Contos de Muitos Povos. Aí coloca o ponto de interrogação. Professor, não gostei nem um pouco do livro Contos de Muitos Povos. Então, você pode colocar uma frase mostrando que gostou ou que não gostou, mas sempre utilizando o ponto de exclamação para indicar esse seu sentimento positivo ou negativo com relação ao gosto pela leitura do livro. Questão 8. Leia o texto e observe que ele está com alguns sinais de pontuação ocultos. Para ajudar você a compreender o texto com mais facilidade, colocamos travessões. Mini conto. Prova de português. O que é que só é quando não pode ser? Não conversa comigo agora, Marcelo. O que é que só tem pé se não tem cabeça? Olha para a folha. O que é que só está aqui quando também está longe? Se você continuar, eu chamo a professora e digo que você não está fazendo a prova. O que é que parece que está fora, mas na verdade está dentro? Pare de azucrinar. Nenhuma dessas perguntas tem resposta. E essa aqui, depois da prova, você me dá um beijo?
Então, vocês iriam reescrever o texto fazendo a pontuação, tá bom? Vocês já podem observar aqui que as pontuações já estão aparecendo, ó. No primeiro caso, é um ponto de interrogação. Depois, na outra pergunta, outro ponto de interrogação. Depois, um ponto de exclamação. Depois, outro ponto de interrogação. Mais embaixo, exclamação. E os dois últimos pontos, pontos de interrogação. Nos pontos onde são feitas perguntas, é claro que é necessária a presença do ponto de interrogação. E nos dois casos onde foram usados pontos de exclamação, você pode observar aí que quem está falando, olha para a folha. Vou dizer para a professora que você não está fazendo a prova. Quem está falando isso está sendo o quê? Está sendo enfático, né? Está falando aí com um tom de voz um pouco alterado para que o Marcelo, no caso, que é quem está azucrinando, né? Para que ele pare de atormentar a colega, tá bom? Então, observe os pontos de interrogação e faça a sua correção. Quem não conseguiu fazer a correção ainda, faça isso agora, pause o vídeo e corrija. Quem já está tudo ok com a atividade, vai prestar atenção na segunda parte da aula de hoje. Irei mostrar aqui uma outra tela agora. Vocês provavelmente conhecem esses personagens, né? São os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa imagem aqui da direita, ela retrata a época em que essa história do Monteiro Lobato, ela ganhou vida nas telinhas da emissora Globo. Então, todas as manhãs, as crianças assistiam. Todo dia tinha um capítulo diferente. Hoje em dia você consegue acompanhar também essa história em forma de desenho, tá bom? E tem uma música bastante conhecida que retrata, que inclusive era a música de abertura desse desenho quando passava na época, tá bom? Então vamos acompanhar. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, piratas, o sideral na mata, universo paralelo. Sítio
Bem, agora eu peço que vocês abram o caderno 4 na página 37, tá bom? Caderno 4, página 37. Vou só colocar aqui na minha página correta para acompanhar a atividade com vocês. Você conhece o escritor Monteiro Lobato? Você sabe que ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira? Por que será? Bem, ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira por ser um dos precursores, né? Ser bastante preocupado em produzir uma literatura especialmente para as crianças, tá bom? E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com seus personagens, com a Narizinho, com a Emília, que tornaram ele um escritor muito conhecido. O escritor criou as histórias do famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que você sabe sobre elas? Conte aos colegas. Será que vocês já assistiram ao longo da vida de vocês algum trecho, algum desenho, alguma parte dessa história? Conhece as personagens? Tem a personagem da boneca falante, que é a Emília, tá bom? Bem, eu vou só mudar aqui a tela para eu poder ir para o caderno do aluno. Pronto. Iremos agora responder essa atividade juntos. As histórias de Lobato traduzem um mundo de aventuras, fantasias, verdades, encantamentos, pelo qual transitam os mais incríveis personagens. Bem, uma avó paciente e amorosa vive em companhia de sua neta Narizinho, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. É professora, conhece todos os assuntos e acompanha seus netos nas mais incríveis aventuras. Quem é essa personagem? Quem é a personagem que faz o papel da avó? O nome dela é Dona Benta. Isso. Então, você vai escrever aqui nessa linha o nome Dona Benta. Depois, no final da videoaula, você pode ir no final do livro. Se você tiver os encartes, você pode recortar e colar nesse espaço em branco a Dona Benta e os demais personagens, tá bom? Cada um no seu espaço. Eu já sei que alguns de vocês não têm o finalzinho do livro com as figuras para recortar. Mas isso não impede que você possa desenhar ou que você possa pesquisar as imagens e imprimir, tá bom? Quem não puder imprimir pode desenhar e quem já tem as figuras no final do livro é só recortar e colar, tá bom? Primeira personagem, Dona Benta. Segundo, seu nome é Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Mora com sua avó, Dona Benta, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma menina cor de jambo, tem 7 anos e é a dona de uma boneca muito diferente, chamada Emília. Quem é essa menina? A menina do nariz arrebitado é a Narizinho. Então, anote aqui, Narizinho, e depois desenhe ou cole a figura dela. Uma boneca de chita e olhos de Getros, feita pelas mãos da tia Anastácia. É uma boneca que anda, fala e pensa como gente, esperta, inteligente, rebelde e corajosa. É independente e tem muita personalidade. Quem é? É a Emília. Isso. Desenha a Emília ou cola a figura dela e escreve o nome da personagem. O outro neto de Dona Benta mora no Rio de Janeiro. É um menino de caráter forte, corajoso e responsável. Adora ler livros de aventuras de ficção. E passa todas as suas férias no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é? É o Pedrinho. Então, cola a imagem do Pedrinho e escreve o nome dele. É cozinheira do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Conhece todas as lendas e mitos do nosso folclore. Com pedaços de pano, criou a boneca Emília, a melhor amiga de Narizinho. Quem é?
Tia Anastácia, tá bom? Então, coloca o nome da personagem Tia Anastácia. Apesar de ser uma simples espiga de milho, comporta-se como gente. É um grande cientista e inventor. Considerado um sábio, está sempre criando novidades no seu laboratório ou lendo na biblioteca. Quem é? É o Visconde de Sabugosa. É o colono com mais de 80 anos, que mora num rancho coberto de sapê, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele conhece todas as feitiçarias e sabe tudo de saci, mula sem cabeça, lobisomem e outros bichos. Foi ele quem ajudou o Pedrinho a capturar o saci. Estamos falando de qual personagem? Do tio Barnabé, tá bom? Então, tio Barnabé, coloca o nome tio Barnabé e coloca a figura dele ou o desenho. Sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio representa o interior do Brasil, o universo rural, com seus modos, costumes, mitos e crendices. É um lugar mágico, onde tudo é permitido. No sítio da Dona Benta, a imaginação é uma porta aberta para a realização de todos os seus sonhos. Com o sítio do Pica-Pau Amarelo e todos os seus personagens, Lobato marcou nossa cultura. Conceição Fenile Molinaro. Nasceu em Lorena, em São Paulo, professora de artes cênicas, dirigiu por vários anos o Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato, em Taubaté, São Paulo. Também foi ela quem criou o projeto Revivendo Lobato. Então, essas informações que eu acabei de ler para vocês foram feitas pela autora Conceição Fenile Molinaro, certo? Na página seguinte, iremos interagir com a descrição de personagens. Esse texto não é uma narrativa, ou seja, não conta uma história. Com que objetivo ele foi escrito? Vamos pensar. Essas informações que eu falei sobre Dona Benta, Narizinho, Emília, Pedrinho, Tia Anastácia, Visconde Sabugosa e Tio Barnabé, não é uma narrativa. Qual é a função dessa leitura que eu acabei de fazer para vocês? Com que objetivo esse texto foi escrito? O que é que vocês acham? O objetivo é apenas, pessoal, descrever os personagens, tá bom? Caracterizar os personagens e os ambientes onde eles vivem, tá bom? Ou seja, o sítio. Então, a resposta à questão 1 é descrever ou caracterizar os personagens do sítio. Questão 2 pede que você recorte as figuras e cole nas páginas anteriores. Já disse que quem não tem as páginas para recortar no final do livro, pode desenhar ou imprimir, pesquisar as figuras e imprimir e fazer a colagem, tá bom? Questão 3. Monteiro Lobato ficou famoso no País das Maravilhas, no país, que é o Brasil, né? Por que se dedicou a escrever? Então, por que Monteiro Lobato ficou muito conhecido no Brasil? Porque ele escreveu histórias em quadrinhos, porque ele escreveu livros dedicados às crianças, porque escreveu livros destinados ao público adulto ou porque escreveu reportagens sobre seres fantásticos? O que vocês acham? Já sabem a resposta? Se marcaram letra B, parabéns. Monteiro Lobato ficou conhecido por ser um autor que escreveu muitos livros destinados às crianças, tá bom? Então, questão 3 é letra B. Questão número 4. De acordo com a autora, o sítio é um lugar mágico onde tudo é permitido. Isso ocorre por quê? Porque o autor conta uma história verdadeira, porque existe no mundo um único lugar mágico que é o sítio, porque a história é produto da imaginação do autor e na imaginação tudo se torna possível, inclusive mágicas, ou porque o sítio é mágico porque nele existem fadas. E aí, qual será a alternativa correta? De acordo com a autora. Qual a autora? A da página anterior, a Conceição Fenile Molinaro. De acordo com o texto da página anterior,
Resposta é a letra C. Para quem acertou, parabéns. A história é produto da imaginação do autor. E na imaginação, tudo se torna possível, inclusive mágicas. Prova disso é a boneca falante, né? Nós sabemos que na vida real as bonecas não têm vida própria, mas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no local, graças à magia e à imaginação do autor, Monteiro Lobato, uma boneca ganhou vida e virou uma das personagens mais conhecidas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, questão 4, letra C. Questão número 5. O texto descreve personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Complete as cruzadinhas com o nome dos personagens. Na linha vertical, nas linhas verticais, você vai colocar quem é o grande cientista e inventor, quem é a boneca de chita e olhos de retroço, quem tem mais de 80 anos e mora em um rancho coberto de sapê. Quem é? E depois, na horizontal, conhece todas as lendas e mitos do folclore brasileiro, menino de caráter forte, a menina do nariz arrebitado e a avó paciente e amorosa. Vamos lá? Todo mundo agora vai preencher a cruzadinha. É uma atividade muito fácil de ser respondida. Requer somente a sua atenção. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a questão da cruzadinha com vocês, certo? Primeiro respondo. Agora, já irei fazer a correção da cruzadinha. Então, atenção. Número 1, personagem 1. Grande cientista e inventor. Sabugosa. Aí não cabe Visconde de Sabugosa, só cabe um nome. Sabugosa. Se bem que se você tentar colocar Visconde, né? Também cabe, né? Visconde. Isso. Mas a sugestão do livro é Sabugosa. Mas Sabugosa e Visconde, os dois nomes cabem no número 1. Boneca de chita e olhos de retroço. Número 2, Emília. 3. Tem mais de 80 anos e mora em um rancho coberto de sapê. Tio Barnabé. Número 3. Tio Barnabé. 4. Conhece todas as lendas e mitos do folclore brasileiro. Tia Anastácia. Número 4. Tia Anastácia. Menino de caráter forte, número 5, é o Pedrinho. Pedrinho, número 5. A menina do nariz arrebitado, questão número 6, Narizinho. Número 6, Narizinho. E a avó paciente e amorosa, Dona Benta. Número 7, Dona Benta. Bom? Bem, agora, pessoal, a questão número 6, você irá observar que tem um texto e a partir desse texto você vai responder uma ficha com informações na página 42.
tá bom? Então, vou só fazer aqui a leitura, mas você irá fazer essa questão sozinho. O texto Personagens do Sítio foi extraído de um livro de histórias com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando escreveu esse texto, a ideia da autora era apresentar os personagens de Lobato aos leitores que não os conhecessem. Para isso, há várias descrições. Observe como a autora descreve, ou seja, caracteriza a personagem Narizinho. Narizinho. Seu nome é Lúcia, a menina de narizinho arrebitado. Mas todos a conhecem como Narizinho. Mora com sua avó, Dona Benta. Benta, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho é uma menina de cor de jambo. Tem 7 anos e é dona de uma boneca muito diferente chamada Emília. Aqui na letra B, você vai completar a ficha de acordo com o texto. Qual texto? O texto que eu acabei de ler na página anterior. Vai colocar o nome da personagem, o apelido, a idade e as suas características físicas. Por exemplo, o texto fala da cor que ela é. O texto fala do seu nariz. Então, essas são as suas características físicas, tá bom? Então, a página 42 e a página 43, vocês irão responder sozinhos, como atividade de casa, tá bom? Mas não precisam me enviar, porque eu farei a correção com vocês na próxima aula. Então, vamos ficando por aqui. Finalizem a atividade, página 42 e 43. Bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.